Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Viviane Rafael, odontopediatra, especialista há mais de 15 anos no cuidado de saúde bucal infantil. E ajudo famílias a passarem pelas fases desafiadoras da infância, como a retirada da chupeta. Aqui no meu consultório, eu já ajudei mais de 1.000 famílias a fazerem essa transição. Porque, embora muita gente ache que seja algo simples, eu vejo diariamente o estrago silencioso que a chupeta faz na saúde bucal das nossas crianças. E até no emocional delas. E não sou só eu que falo isso. A Academia Americana de Pediatria relata que o uso prolongado da chupeta aumenta os riscos de atraso na fala e problemas de mordida. Foi por isso que eu criei o desafio 15 dias sem chupeta, para ajudar mães como você a passarem por essa fase de forma leve, segura e sem traumas. Deixa eu te contar, então, a história da Sofia. A Sofia usou chupeta até os 5 anos de idade. Quando chegou aqui para mim, já estava com a mordida torta. Sabe quando a criança fecha a boca e os dentinhos não se encostam direito? Fica um espaço aberto na frente, que chamamos de mordida aberta. Mas o pior não foi só isso. O uso prolongado da chupeta fez com que o céu da boca dela se estreitasse e faltasse espaço para alguns dentes permanentes erupcionarem, nascerem. O dente canino dela, este pontudinho aqui, ficou preso aqui dentro do osso, atravessado. E não tinha como ele descer sozinho para o lugar. Para conseguir colocar esse dentinho na posição correta, a Sofia precisou passar por uma cirurgia no céu da boca. O dentista precisou abrir a gengiva dela, desgastar o osso e colar um botãozinho lá no dente para tracionar com o aparelho ortodôntico ele para o lugar. Essa cirurgia custou mais de R$2.000. E não parou por aí. A Sofia também precisou usar o tratamento de uma fonoaudióloga durante 3 anos para reposicionar a linguinha dela no lugar certo e ela conseguir pronunciar as palavras de forma correta. Esse tratamento custava R$700 por mês durante 3 anos. Fora o aparelho, exames, consultas que passaram de R$4.000. E tudo isso que eu tô falando não é sobre dinheiro. A Sofia passou anos da infância dentro de consultórios. Chorou, sentiu dor e ficou com medo de dentista por muito tempo. E tudo isso poderia ter sido evitado se a chupeta tivesse sido removida a tempo. Se hoje o seu filho ainda está usando chupeta, eu preciso te falar com toda sinceridade. Ele está trilhando o mesmo caminho da Sofia. E eu não digo isso para te assustar, mas porque eu vejo acontecer diariamente aqui no meu consultório. Eu sei que você não quer que o seu filho passe por isso. E se está aqui me ouvindo agora, é porque amo seu filho mais do que tudo nesse mundo. Eu sou mãe também e sei o quanto a gente se culpa, muitas vezes, sem precisar. Talvez você esteja aí pensando, meu Deus, será que eu estou atrasada? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado para a saúde do meu filho? Será que ele vai sofrer com isso no futuro? Deixa eu te falar algo do fundo do meu coração. Você não falhou, você não está atrasada e você está fazendo o que pode. A grande verdade é que ninguém nos ensina a ser mães. Nem nos livros de maternidade, nem nas consultas pré-natal. A gente vai aprendendo a ser mãe no dia a dia, conforme as coisas vão acontecendo, não é mesmo? E é normal você já ter tentado esconder a chupeta, cortar a pontinha, trocar por algum presente, negociar com a criança. Mas sabe por que não funcionou? Porque este não é o jeito certo
de remover a chupeta. O segredo está em ajudar o seu filho a se sentir seguro sem ela. E é exatamente isso que eu te ensino no desafio 15 dias sem chupeta. Agora, eu preciso te falar algo muito sério. Cada dia que passa, o apego do seu filho aumenta. E com ele aumentam os riscos e os custos. O tratamento de uma mordida aberta, uma mordida cruzada, podem passar em aparelhos longe de R$ 4.000. Os problemas na fala, tratamento com fonoaudióloga, são muitos anos para conseguir reposicionar. Isso, R$ 700 por mês por vários anos, pode passar de R$ 25.000 em gastos. A criança respirar pela boca, que pode causar noites mal dormidas, ronco e até dificuldade de aprendizagem por causa disso na infância. A autoestima e o bullying, porque imagina teu filho daqui a 10 anos sofrendo bullying na escola porque fala errado ou porque tem dentes tortos. E o que eu tô te falando aqui não é sobre dinheiro, é sobre dor, sentimentos, culpas que podem ser evitadas. Esperar não resolve. Esperar só piora e prolonga o problema. E a decisão que você toma hoje pode evitar tudo isso. Uma revista americana importante na área da odontologia já publicou vários artigos mostrando que as crianças que utilizam chupeta depois dos 2 anos têm 2 vezes mais chances de precisarem de tratamentos ortodônticos no futuro. Mas calma, que eu tenho uma boa notícia para você. O problema não é você. O problema também não é com seu filho. O problema é que nunca ninguém te ensinou o jeito certo de tirar a chupeta. Muita gente fala para cortar a ponta, esconder a chupeta, deixar a criança chorar. Mas isso sempre termina em choro, birra e mais apego ainda da criança ao objeto. O segredo não é proibir. É ajudar o seu filho a sentir segurança emocional para viver sem ela. E é exatamente isso que eu te ensino a fazer no desafio 15 dias sem chupeta, que é um cronograma leve, lúdico e comprovado, onde mais de 1.000 famílias já passaram por essa experiência com sucesso. Ele é composto por pequenas atividades todos os dias, que vão fazer o seu filho se sentir seguro para viver uma vida sem chupeta. E ainda fazem a criança se sentir envolvida no projeto, ensinam a criar novos apegos, mas sem vícios, e perceber que não precisa da chupeta para se sentir segura. Nos 3 primeiros dias, tu já vais notar que a tua criança consegue ficar mais tempo sem a chupeta, ficando ainda mais tranquila sem ela. Até o 7º dia, normalmente, as crianças já ficam o dia todo sem utilizar a chupeta. E no 15º dia, as crianças começam a dormir sem ela. Eu já vi muitas histórias dos pequenos entregando a chupeta porque se sentem grandes. E o mais lindo de tudo, nada disso acontece com choro, dor, sofrimento. Acontece com amor, respeito e muita brincadeira. Se você quer viver essa mudança com leveza, é só clicar e vir junto para o desafio. Eu quero que você entenda algo muito importante. Remover a chupeta não é simplesmente resolver um hábito. É sobre o seu filho crescer confiante, falar sem vergonha de pronunciar as palavras, ter noites tranquilas, sem acordar toda hora para buscar a chupeta durante o sono. E é também sobre você, mamãe. Sobre você dormir uma noite inteira, você não se sentir culpada, sobre mais tempo para você brincar, sentir carinho e conexão com a sua criança.
e também sobre não precisar gastar milhares de reais lá na frente com tratamentos invasivos. O desafio não é sobre largar a chupeta. É simplesmente construir o futuro que vocês merecem. A Camila, uma mãezinha que passou aqui pelo treinamento, me disse que tinha tentado de tudo, cortar a chupeta, esconder, trocar por presente, mas que, no fim, acabava cedendo ao choro, à birra e tudo voltava a ser como antes. Depois do desafio, ela me disse, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Então, não perde tempo. Clica aqui embaixo e vem para o desafio. Agora deixa eu te contar só mais uma coisa. Se você fosse procurar uma orientação profissional personalizada comigo, por exemplo, não custaria uma consulta por menos de R$ 500. E se eu fosse somar tudo que eu ensino no desafio, o passo a passo, as orientações, as estratégias, os bônus, tudo isso custaria muito mais do que R$ 2.000. Mas você não vai pagar nem perto disso. E olha só que o desafio vai muito além do que apenas um cronograma. E porque cada família vive uma realidade diferente, eu sei que muitas mães chegam até mim com muitos medos, dúvidas e situações muito específicas. Por isso eu criei bônus exclusivos pensados em cada realidade que eu encontro aqui no consultório. Eu criei também uma história infantil para acompanhar a tua jornada. Essa história foi pensada para ser o primeiro passo na cabecinha da tua criança, mostrando que largar a chupeta é sim uma vitória e não um castigo. Nos bônus eu também listo alguns livros de apoio. Livros estes que me ajudam aqui no consultório a ensinar os pais a ter as palavras certas para a hora da remoção da chupeta. Outro guia bônus é o guia Zero Cárie, onde eu vou te ensinar todos os cuidados de saúde bucal para que o teu filho tenha sempre dentes saudáveis, mesmo depois de usar a chupeta. Outro bônus super legal são as 10 técnicas eficazes para distrair a criança durante a retirada noturna. Esse guia vai te ajudar naqueles dias mais difíceis, com técnicas simples e lúdicas para acalmar a tua criança. Também criei um guia específico para ajudar pais e mães de crianças atípicas a fazerem a remoção da chupeta, com estratégias suaves e seguras para ajudar essas famílias também a fazer uma retirada sem choros e sem traumas. Removendo a chupeta sem traumas em bebês foi pensado para aquelas mãezinhas que têm crianças até 2 anos de idade e que têm vontade sim de remover a chupeta. Então são técnicas mais suaves para esse tipo de público. E o último guia, que é alternativas de conforto para crianças em transição, justamente para aquelas horas que a gente fica sem ter o que pensar, como fazer, como distrair. Então esse guia vai te ajudar nesses momentos. Se você quer ver seu filho tranquilo e seguro, clica aqui embaixo e leva também todos esses bônus. E além de tudo isso que eu ofereço junto com o guia principal, vocês ainda vão ter o meu suporte humanizado. Se a gente fosse somar só o valor desses bônus, daria tranquilamente mais de R$ 250. Mas você não vai pagar nem perto disso. Imagina ter tudo isso que eu te citei nas tuas mãos por apenas R$ 67. É menos do que R$ 2,50 por dia. Menos que um cafezinho, menos que uma balinha. E clicando aqui embaixo agora mesmo, você vai garantir um futuro e um sorriso saudável para o seu filho. E para você ficar ainda mais tranquila, porque eu sei que às vezes comprar alguma coisa pela internet dá um medo e você pode estar pensando,
E se não funcionar para o meu filho? E se não der certo com ele? Exatamente por isso, eu criei uma garantia incondicional de 15 dias. E então, isso quer dizer que se você entrar no desafio, fizer as atividades e não der certo para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Em mais de 1.000 famílias que já passaram pelo método, menos de 2% pediram essa taxa. E o que muitas mamães me escrevem dizendo é: Doutora Vivi, não precisei nem esperar os 15 dias. Meu filho largou a chupeta antes. Então, fica tranquila. Ou o desafio funciona para você, ou você não paga nada. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Clica agora aqui embaixo para começar sem medo. Agora, me responde uma última coisa. Quanto vale ver o seu filho saudável, feliz e sem chupeta? Quanto vale ver ele sorrindo bem, dormindo bem, sem vergonha do sorriso, dos dentes? E o melhor, sem precisar de cirurgias invasivas, dolorosas e caras no futuro. Vale muito mais do que 67, não vale? Então, não deixa para amanhã. Cada dia que passa, o apego aumenta. E o risco dele sofrer as consequências no futuro também. Clica agora no botão abaixo e vem viver comigo essa transformação. Eu permaneço aqui para te ajudar em cada fase do processo. E tenho certeza que você vai se orgulhar da sua decisão. O futuro do seu filho não pode esperar, então não deixa para amanhã. Clica e vem comigo para o desafio 15 dias sem chupeta.